Muito boa tarde para você, caros ouvintes. Para você, caro ouvinte. Muito boa tarde. Está começando mais um programa Encontro com as Paróquias. Esse é um momento especial, onde nós conhecemos de perto a vida e a missão e o coração daqueles que evangelizam conosco na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Eu sou o Padre Brito e a partir de agora eu te faço companhia na nossa Rádio Catedral FM, a Sintonia da Felicidade. E hoje, com imensa alegria, eu recebo o sacerdote que dedica a sua vida ao Evangelho em várias frentes missionárias. Conosco, o cônego Alberto Gonzaga, vigário episcopal do Vicariato Leopoldina, diretor tesoureiro da Casa do Padre do Rio de Janeiro, arcipreste da Insígnia Colegiada de São Pedro, primeiro procurador da Irmandade São Pedro, capelão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e pároco da paróquia São Rafael Arcanjo, em Vista Alegre. Cônego Alberto, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Padre Brito, boa tarde a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Catedral. É com muita alegria que também aqui me encontro para estreitar esse laço de amizade com você, meu irmão e minha irmã, que a tarde de hoje, através desse programa, seja um momento de graça, de bênção na minha e na sua vida também. Quem está nos proporcionando isso, através da nossa querida Rádio Catedral, o nosso irmão no sacerdócio, Padre Brito. Muito obrigado, Padre Brito, pelo convite, por poder partilhar um pouco da experiência da paróquia de São Rafael Arcanjo, não somente com você, mas com todos os nossos ouvintes da Rádio Catedral. Padre Alberto, quando o senhor olha para a sua história, qual o momento da sua infância ou juventude o senhor reconhece hoje como um primeiro chamado silencioso de Deus? A minha vocação não tem assim nada de extraordinário no que diz respeito assim um passe de mágica, ou foi naquele dia tudo ordinário que eu descobri a vocação. Deus foi construindo a minha vocação no decorrer dos anos, do tempo. Sou de uma família de berço cristão católico. A nossa mãe nos levava constantemente, quase que diariamente à igreja. Todos nós, filhos, né, participavam das atividades da igreja, até das missas, como coroinhas, enfim, acompanhando a mãe nos encontros do apostolado da oração, seja na paróquia, seja a nível de vicariato, retiro do apostolado, e daquela ocasião, lá no Colégio Santos Anjos, a gente ia lá com a mãe também. Então, a história foi construindo assim, bem paulatinamente. Mas algo muito significativo na minha vida, e que não esqueço, embora eu não tinha a consciência do alcance daquela palavra. No ano de 1977, por ocasião de uma visita pastoral de um bispo, que agora está fazendo 50 anos de bispo, fez no último dia 12 de outubro, Dom Homer. Numa visita pastoral, o padre reuniu as crianças da catequese e distribuiu 3 perguntas, escolheu 3 crianças. Uma delas era eu. E eu me lembro como se fosse hoje, até o lugarzinho em que eu estava no banco, lá naquela sala da catequese, e o padre mesmo que escreveu a pergunta, e a gente só ia se levantar e fazer a pergunta com um papelzinho na mão. E a pergunta que foi apresentada para mim era: de que país o senhor veio e se o senhor está gostando do Brasil? Dom Homer, suíço, né? Sim. Tinha chegado há pouco tempo também no Brasil, foi padre auxiliar de Dom Eugênio Salles, depois bispo auxiliar, né? E naquela ocasião eu peguei o papel, fiquei de pé e falei assim: como você faz para ser padre? Porque eu quero ser padre. Eu não sabia de nada, não tinha conhecido de nada, mas eu acho que Deus já tinha algo ali naquela ocasião para mim. Eu me lembro muito bem, como se fosse hoje, aquele encontro, né? E aí isso foi discernindo, né? Sua família foi lhe ajudando, né? Até para participar dos encontros vocacionais, naquela época era criancinha, participava do chamado Clube Vocacional. Foi um outro coroinha que já participava, tinha me chamado para participar. Ele falava tanto que tinha futebol, tinha um momento de lazer. Eu fui
sem saber assim muito, mas de ser padre, de não ser padre, mas enquanto vocacional tinha futebol, gostava de bola, ia, né, criança, Olha, e aos pouquinhos... jogar bola contigo, padre, não era fácil, não. A Era canela tinha que se preparar. um pouquinho, né? Mas era mais um atacante, goleador também, né? Pois é, padre Alberto. Aí, então, assim, a sua família, eu vejo que sua mãe é muito próxima, né? Não só a mãe, a irmã, os irmãos, né? Isso é muito bom, né? O apoio nesse discernimento vocacional, na sua entrada no seminário. Foi muito bom, né? Isso Graças a te Deus, fez a muito família bem, é né? sempre presente, É. até hoje, né? Em momentos importantes da nossa vida, da nossa vocação, a família está sempre unida e presente. E em meio a essa rotina tão intensa, o que mais lhe sustenta hoje como um homem cristão sacerdote? A paróquia nos alimenta, né? A vida paroquial, os fiéis, nos alimenta nesse sentido de uma reciprocidade, seja da doação, da entrega do nosso ministério, e a gente vê também a comunidade correspondendo a essa entrega. Então isso tudo ajuda, nós podemos dizer assim, o amor é correspondido, né? Então isso tudo ajuda. E também o convívio com os padres, eu gosto de estar sempre presente no encontro com os padres, onde tem encontro eu quero estar presente também. Então isso tudo vai alimentando Isso é verdade. nossa vocação, né? Isso aí eu posso dizer que é verdade pura. E padre, qual foi o maior desafio interior? Aí a gente entra numa parte mais forte, que o senhor enfrentou no caminho até o sacerdócio. Assim, não tem um desafio propriamente dito, Não, né? não tem, né? Porque a gente já foi trabalhado no nível de vocação desde criança, então a gente vai sendo trabalhado para entrega, para exercício ministerial, para a vida comunitária. Então não teve assim, eu nunca tive outro conhecimento a não ser aquele que a igreja me apresentou desde quando eu era criança, né? Então eu fiz o clube vocacional, fiz seminário menor, depois a filosofia, a teologia. Os desafios é que a gente muitas vezes falta um pouco a experiência, a maturidade para algumas decisões que são importantes na nossa vida e até na vida de outras pessoas. E é importante também uma decisão, né, ser tomada. Então isso também é que... As escolhas, né, pai? Então é preciso a maturidade. No início do sacerdócio a gente dá muito burro em ponta de faca pensando que vai acertar. E se tivesse experiência talvez não agiria daquela forma, quer né? salvar todo mundo, quer ser super-homem. Então muitas vezes é isso, né, no nosso ministério. Ô padre, entrando agora na parte do capelão, né? O senhor é capelão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E ser capelão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro é estar próximo de homens e mulheres que tocam, assim, diariamente em realidade da dor, né? Do risco. E como é que o senhor evangeliza, padre? Corações tão marcados pela dureza da vida. Muitas vezes o policial militar também é muito incompreendido pela sociedade. Muitos saem de casa e não sabem se voltam. As famílias ficam preocupadas também com isso, devido muitas vezes ao enfrentamento ser constante. E nós vemos também quantos policiais militares com uma vida abnegada, de doação, quantos ali cristãos praticantes, tementes a Deus, né? Então a gente vê nessas pessoas um trabalho, a entrega da vida, quantos pais de família. Atrás daquela farda tem um pai de família, tem um filho, tem um irmão, né? E a gente tem que muitas vezes levar essa palavra para as pessoas que tem, muitas vezes, voltando de um enfrentamento, o coração está lá acelerado. E tem que dar uma palavra, uma mensagem, né? Quantas vezes num sepultamento. E também eu faço um trabalho bem específico na capelania militar, que é o atendimento no presídio. Então eu sou o capelão que dou o atendimento àqueles que estão privados da liberdade. Eu vou ao presídio toda segunda-feira. Então passo o dia lá no presídio. Lá e vejo lá a dor de quantos homens que lá se encontram, né? E na dor de cada um, quantos retornam para a igreja. Alguns até dizem, padre, foi preciso que eu passasse por esse momento na minha vida. No linguajar deles, eles falam assim, eu tenho que bancar agora isso aqui. E falam assim, olha,
foi preciso passar aqui para eu redescobrir a importância da família na minha vida. Eu estava dando mais valor a outras coisas e deixando a família de lado. Quantas vezes eu não escutei o conselho da minha mãe? Quantos falam também, né? E outros falam assim, padre, eu vendo aqui agora a igreja, a capela, o senhor rezando a missa aqui conosco, eu recordo da minha infância, eu fui coroinha, eu fiz a primeira comunhão, eu fui de gripe de crisma, mas depois fui me perdendo. E foi preciso passar para voltar para a família, voltar para a igreja, né? Quantos lá dedicados? Temos um bom grupo lá que participa, que canta nas missas, né? Que toca o violão, que cantam. Temos um grupo bom lá, na unidade prisional. É o Senhor que vai buscar a ovelha perdida, né? Literalmente lá a gente tem que ir, né? Diferentemente do serviço da capela militar, na igreja, de um modo geral, nós marcamos o horário da missa e aguardamos a pessoa chegar. Lá no quartel, nas atividades militares. Não, nós vamos ter que bater em cada sala, tem que bater em cada lugar chamando, convidando, né? Falar do horário da missa, pedir autorização, né, ao superior para liberar por 40 minutos, né, para estar lá na missa. É assim que a gente vai conversando. Já houve alguma situação assim na corporação que o impactou profundamente como sacerdote? Normalmente, igual na nossa vida paroquial, principalmente no momento da dor, que é o sepultamento, né? Quantos saem de casa, a esposa ou a mãe mal se despediu porque saiu, a esposa estava dormindo ainda, a mãe estava dormindo ainda e não retornou para casa. Então, o desespero de uma mãe ter que sepultar um filho, às vezes o filho pequenininho está chorando pela morte do pai. Então isso toca o nosso coração, né? Nosso coração fica dolorido num momento desse também. É uma pessoa, né? Bom, a paróquia São Rafael Arcanjo. Só alegria agora, né? Se a gente falou um pouquinho da dor, agora fala mais da alegria, né? A alegria de estar lá na paróquia de São Rafael, bairro de Vista Alegre. Vista Alegre, né? Eu costumo dizer, se o bairro é Vista Alegre, o padre tem que ser feliz. Padre Alberto, sempre feliz. Isso aí. Quando você liga para ele, ele fala assim, ó, bom dia, boa tarde, muito bom dia, não fala assim, né? Bom dia. Padre Alberto. Padre Alberto, sempre feliz. Tem que ser. A paróquia São Rafael Arcanjo tem uma presença muito viva na comunidade, assim, a sua presença é viva naquela comunidade, com certeza. Como é que o senhor definiria, então, o espírito dessa paróquia? É o espírito do Padre Alberto? As duas coisas se complementam, né? Não sei se a igreja me torna mais feliz, eu também posso tornar um pouquinho mais feliz a vida dos paroquianos também, né? Então, uma reciprocidade que eu percebo, né? Ou seja, procuro me dedicar, mas também eu vejo a resposta muito positiva dos paroquianos, tudo que diz respeito à evangelização, lá no bairro de Vista Alegre, nos bairros vizinhos, né? Que a gente procura proporcionar e a comunidade corresponde muito bem. Então, muitas atividades pastorais, muito trabalho. Hoje só tem quantas pastorais, padre? Olha, só de cabeça assim, mas são mais de 20, né? Muitas atividades. Tem sempre destaque, né? Assim, não melhores do que as outras, mas tem as movimentos pastorais mais... As pessoas acabam falando muito do terço, seja dos homens, seja das mulheres. Mas eu destaco o que é o coração da igreja, é o setor da catequese. A iniciação à vida cristã, seja das crianças, aquelas que preparam para a primeira comunhão, que preparam para o sacramento do crisma, e também a catequese da iniciação à vida cristã dos adultos. Tem um grupo muito expressivo, mais de 100, com os encontros nas segundas-feiras, os encontros também nas quartas-feiras. São 4 turmas que se encontram toda segunda-feira de 8 a 10 horas da noite. Se me falar a memória, mais 5 turmas na quarta-feira também, né? Uma média de 10, 15 por turma, né? Então é um grupo bem expressivo. E quantas missas o senhor tem na paróquia? Assim, só no domingo são 6 missas, só no domingo. Né? Na própria matriz? Na matriz são 4 e temos mais 2 capelas. Capela
Sagrada Família, fica no bairro Araújo, e também a capela Nossa Senhora Rainha da Paz e São João Batista, ali na Rua Extremadura dos Conjuntos, né? E nessa capela, então, o senhor tem missa? Tem missa todo domingo em cada uma delas. E durante a semana a celebração da palavra? Aí temos as missas na paróquia e daí tem círculos bíblicos, tem encontros do apostolado da oração e outras atividades, né? Que reza o terço, temos em cada capela, né? Para manter sempre viva, né? Em movimento. E quais os projetos pastorais o senhor tem desenvolvido e o que mais tocam a vida do povo, né, em Vista Alegre? Agora há pouco, nós tivemos pela primeira vez, iniciamos com um presépio, fizemos um presépio na Praça de Vista Alegre. A igreja em saída, né? Então essa visão de que quem passar ali na praça vê um sinal religioso, um sinal da nossa igreja católica, né? Assim como São Francisco de Assis teve aquela ideia do presépio para fazer com que todos pudessem conhecer o menino Jesus, através daquela representação, também temos esse pensamento também, de quem passar em Vista Alegre, no bairro, já avistar, ver um sinal sagrado, né? Como se assim dissesse, o bairro de Vista Alegre pertence a Deus. E a Igreja Católica tem esse coração muito vivo lá em Vista Alegre. Sua paróquia, ela é muito conhecida pelo texto dos homens, né? O senhor poderia falar um pouco dos frutos do texto dos homens, das mulheres também, claro, na sua paróquia? Falando tanto de um quanto de outro, os frutos são enormes. E nós não temos a dimensão, nós não conseguimos nem quantificar e nem mensurar, porque a palavra é dirigida principalmente a pessoas que são tocadas. Aí leva o vizinho, leva algum amigo do trabalho, leva alguém da família, o pai que leva a criança. No texto a gente vê muito isso, né? E pessoas que mal passavam em frente a uma igreja. E quando vê aquele momento de oração, conduzido pelo nosso diácono Melquisedeque, ele tem a facilidade também, tem o dom, tem o carisma de conduzir esse momento de oração. As pessoas são tocadas. E a gente vê o fruto, principalmente na catequese, quando aquele adulto, seja o homem, seja a mulher, diante do anúncio de novas turmas, seja para fazer a catequese, receber o sacramento, ou até mesmo conhecer um pouco mais a doutrina de nossa igreja, quantos se matriculam, né, para a catequese com os adultos. E muitos que não eram de igreja, nem lembravam quanto tempo tinha que não ia a uma igreja, né? Então, estão voltando. Então a gente começa a ver um pouquinho os frutos aí. Depois é o pai que leva a criança, o filho para a catequese. Então tudo isso é importante. E tem algum terço com as crianças? Fazemos também, né? Agora há pouco a gente faz terço, seja com as crianças em uma das praças do bairro, mês de maio. Também marcamos, às vezes, o terço com os pais das crianças na própria igreja. Então temos os momentos, os meses fortes, em que convidamos as crianças, principalmente da catequese, para o terço na igreja, né? 2 pontos que eu quero perguntar ao senhor aqui, ainda sobre a sua paróquia. Maior desafio pastoral que o senhor enfrenta, ou já enfrentou na paróquia, e o maior sonho que o senhor nutre para essa paróquia? O desafio é constante, é diário, né? Como já diz no linguajar popular, né? A gente mata um leão a cada dia, né? Sempre experiências novas, para a gente não se acomodar. Se disser que já está tudo perfeito, tudo em ordem, a gente pode cair na rotina, pode se acomodar e não ter o ideal de fazer crescer a comunidade. Uma pouca desvantagem da nossa igreja é o espaço, né, que é um pouco limitado. Se tivéssemos uma área maior, poderíamos fazer tantas outras coisas que assim desejamos, né? Na área social também, nossa igreja distribui mais de 500 quentinhas toda terça-feira à noite. Através da ação social,
também distribuindo mais de 200 cestas básicas todo mês. Seria muito bom se não fosse preciso fazer isso, né? Que as pessoas não precisassem, mas precisam. Então a gente está aí estendendo a mão e procurando auxiliar a minimizar a dor dessas pessoas. Então são desafios constantes, né? A gente vai renovando. Eu encontrei aqui, padre, um testemunho de um padre que eu entrevistei aqui na paróquia, aqui No programa Encontro com as Paróquias. Padre Adriano, ele foi seu seminarista. Parece, ou foi vocacionado. Adriano, que está em Copacabana. Filho da paróquia de São Rafael Arcanjo, né? Exatamente. Ele de lá, de origem. Uma coisa que me marcou muito, que eu lembro que na entrevista ele me disse que uma vez o que despertou a vocação dele de ser um padre hoje, estar junto dos mais pobres, mais simples, né? Aqueles que não têm voz, não têm vez, ele sabe. E o Senhor marcou isso na vida dele. Os ouvintes vão lembrar. O Senhor uma vez foi levar uma cesta básica na casa de uma senhora e apenas colocou lá a cesta e saiu. E ele, mas não vai falar nada, não vai falar, cadê a moça? Não deixa aí. Só deu esse testemunho. Isso marcou na vida dele. Nem me lembro, né? Muito interessante. Eu lembrei do que ele contou. Isso marcou. Isso é bom, padre. Isso é testemunho. Então continue firme, caminhando assim como esse sacerdote que está em busca dos mais simples. Né? Bom, padre, é emocionante isso, mas é bom. O ouvinte tem que saber disso, né? Que conselho, padre, o senhor daria para um jovem que sente o chamado, mas tem medo de dar o primeiro passo? Aí a gente toca na vocação. Sim, primeiro, nós não perdemos nada. Talvez o jovem pensa, ou alguém pensa que ao entrar no seminário, ao sentir o chamado e dar um sim a Deus, pensa que está deixando ou está perdendo muita coisa. Não. Quem encontra Jesus não perde nada. Encontra um bem maior que é ele. Qual aquela passagem do Evangelho? Diante do tesouro encontrado, diante de uma pérola preciosa, vale a pena deixar tudo, porque tudo se torna secundário diante desse tesouro, diante dessa joia preciosa que é o Cristo Jesus. Algo interessante, o próprio Jesus vai dizer, quem deixa pai e mãe por causa de mim, vai receber o cêntuplo aqui na terra. Olha, não foi lá no céu, mas já aqui na terra já recebe 100 vezes mais. Então, se você que está nos ouvindo nesse momento, talvez o senhor, a senhora, que é o pai, que é a mãe, tem seu filho, que talvez tenha dito ou está pensando, incentive seu filho, incentive sua filha à vida religiosa, sacerdotal, né? Que vale a pena ter Jesus presente nas nossas vidas. Padre Alberto, eu vou agora fazer uma visita à casa do padre. A casa do padre é onde o senhor hoje trabalha, onde o senhor serve. Né? Também, né? Fala como um tesoureiro, mas o senhor trabalha mais do que tesoureiro. Né? O senhor é próximo. Como é servir quem serviu tanto a igreja e os outros a vida toda e hoje se encontra na casa do padre? É cuidar daqueles que um dia cuidaram muitas pessoas, deixaram as famílias e não estão sozinhos ou solitários. A casa do padre também não é um depósito, não. Não é um asilo. É uma casa de acolhida, de reconhecimento daqueles que serviram a Deus nas comunidades onde eles passaram. Então merecem toda a dignidade, o carinho, né? Lá na nossa casa são mais de 20 padres que lá se encontram, né? Quantos de idade avançada, outros até com uma certa enfermidade, até jovens podem ter também, né? Mas estão lá recebendo cuidado da nossa diocese,
e o nosso cardeal confia a nós essa tarefa, essa missão, e eu vou com muita frequência. Toda semana vou lá na casa do padre para conversar com um, conversar com o outro, me faz bem, almoçar com eles, né? Então é algo assim, um presente de Deus também para mim. Cestas Tá, básicas também. Que a gente leva lá também, principalmente para os funcionários, né? Da casa do padre. Percebe-se o tratamento do senhor não só com os padres, mas lá também com os funcionários. Né? E quando chega lá é uma alegria. Né? É verdade, é verdade. Não sei se você já chegou a entrar alguma vez lá na casa do padre comigo, né? Eu fui contigo. Então a gente procura conversar com todo mundo, dá atenção, né? É, muito bom, padre. O senhor é vigário episcopal. Vicariato Leopoldina. Leopoldina. Sou nascido e criado no Vicariato Leopoldina, né? O senhor conhece aquela área toda ali, né? Ali o senhor já domina. Conheço, né? Dominar não sei, não, mas a gente procura ter um tratamento, né, com os padres, porque quer queira que não, pela minha função, eu sou a voz do cardeal lá, né, junto com os padres, sou a presença do cardeal junto aos nossos padres. Por isso nós nos reunimos com muita frequência. Há pouco tempo, né, agora, na última quarta-feira, dia 17, tivemos a nossa manhã de espiritualidade. Né, e quem convoca, quem organiza, quem prepara é o vigário episcopal, juntamente com o bispo referencial, o bispo animador do vicariato. Né. Tive uma confiança muito grande dos padres do vicariato assim, na minha pessoa. A gente procura corresponder também ao tratamento. Né. O senhor está sempre presente na vida dos padres, né? E conta algo assim que marcou na sua vida como vigário episcopal, esses tempos todos. Tem muitos momentos fortes, né? Assim, principalmente a confiança, até daqueles padres mais idosos, com mais experiência de vida sacerdotal, às vezes pedir um favor, conversar, pedir até para fazer a crisma na paróquia, né? Então a gente via alguns padres assim, como referência para a nossa vida, para o nosso ministério, e agora ele pedindo um favor, pedindo para ir lá na paróquia dele para rezar a missa, seja do padroeiro, seja da crisma, ou até mesmo para conversar com algumas lideranças da paróquia. Então isso nos marca bastante. Eu quero lembrar de um padre que foi muito importante na arquidiocese, que partiu para a casa do Pai esses tempos agora, e eu penso que isso também é um grande exemplo como vigário episcopal. Quem foi Monsenhor Gilson para o senhor? É uma referência de sacerdote, e não somente para mim, creio que para todos do Rio que o conheceram. Foi vigário episcopal há muitos anos, naquele que assim chamávamos o vicariato suburbano. Né? Então ele era uma referência, seja no falar dele, né? A autoridade que tinha no falar, mas ao mesmo tempo na simplicidade. Você não sabia o que era mais eloquente na vida dele, se eram as palavras ou se era a simplicidade de vida dele, né? O que mais marcava o nosso ministério. E quantos padres, assim, eu quero ser um dia igual ao Monsenhor Gilson, né? Isso é interessante. Quantos, né? Porque via um exemplo de vida, não havia uma dicotomia entre aquilo que ele falava e aquilo que ele vivia. Então a autoridade estava justamente nisso, né? O que ele falava, ele vivia, de fato. Grande sacerdote, modelo para nós, né? Formas de profunda espiritualidade. Já pregou, inclusive, retiro para o nosso clero do Rio de Janeiro. Sim. Padre Alberto, chegamos ao final. Mas eu quero uma mensagem sua. Se aproxima o Natal, um momento tão especial. Próxima quarta-feira, né? Qual a programação para esses dias na sua paróquia? Existe algum trabalho que o senhor faz diferente? E deixe uma mensagem de Natal para os ouvintes. A mensagem, primeiro, é que cada um possa experimentar no seu coração, que possa ser a manjedoura para acolher nosso Senhor Jesus Cristo. É no seu coração que Ele quer se fazer presente, quer fazer sua morada. Então que você, meu irmão, minha irmã, possa abrir seu coração. Quantas vezes preparamos o nosso lar? Pintamos, arrumamos, compramos algo novo, mas que temos também a mesma preocupação em arrumar o nosso coração para acolher aquele que é o Senhor
das nossas vidas. Não tem sentido celebrar o Natal com uma casa bonita, receber alguém da família, mas se a casa que é o nosso coração não estiver preparada para receber Jesus, que possa então preparar seu coração. Ainda dá tempo. Se ainda não fez uma confissão sacramental, é tempo. Para Deus nunca é tarde. Deus tem seu tempo para você, meu irmão e minha irmã. Cônego Alberto, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Que Deus continue sustentando a sua missão, a sua vocação em todas as frentes, né? A sua missão onde o Senhor serve com tanto amor. E a você, caro ouvinte, da Rádio Catedral FM, a Sintonia da Felicidade, meu muito obrigado por mais um encontro com as paróquias. Que a bênção de Deus ilumine o seu dia e a sua família. Um Feliz Natal.